Olá, no Pauta Especial de hoje vamos falar sobre um transtorno que ocorre em 3 a 5% das crianças do mundo. Você já ouviu falar em TDAH? Vamos conversar também sobre estabilidade no trabalho. Quem tem direito? O que diz a lei trabalhista sobre esse assunto? Fique com a gente, o Pauta Especial já está no ar. Inquietação, desatenção, impulsividade, dificuldades para avaliar o próprio comportamento e até baixo rendimento escolar. Esse conjunto de sintomas pode indicar um transtorno. TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas como é feito esse diagnóstico e existe um tratamento para o transtorno? Quem vai responder essas e outras perguntas é a psicóloga e professora da Estácio, Patrick Stankovic. Professora, primeira pergunta. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele deve ser feito, na verdade, por uma equipe multidisciplinar, que é o que se preconiza hoje. A compreensão que a gente tem sobre o acompanhamento e tratamento de crianças com problemas no desenvolvimento é que esse acompanhamento e tratamento deve ser feito por uma equipe e não somente por um único profissional. Ele deve ser feito por um psicólogo, por um neuro, acompanhado por um médico pediatra. E nós não temos isso ainda aqui, né? Estamos caminhando nesse sentido. Porque desatenção, inquietação, impulsividade, dificuldade para avaliar o próprio comportamento, isso é peculiar nas crianças. Exatamente. Isso é peculiar a essa fase. A criança precisa ser criança. A criança, ela demonstra inquietação, agitação, dificuldade de concentração, dependendo do que ela está vivendo em casa, dependendo do seu contorno, do seu entorno familiar e da sua situação na escola. Então, é preciso muito cuidado. É preciso um cuidado e critérios para se avaliar e se chegar a um diagnóstico. Sabemos que hoje em dia os diagnósticos estão sendo feitos de uma maneira muito rápida, inadequada e, na maioria das vezes, rotulando essas crianças e essas famílias. E as crianças estão sendo medicadas, muitas vezes, sem a necessidade. Se a criança mostra uma agitação muito grande, mostra uma dificuldade de concentração, sim, é preciso avaliar o que está acontecendo. Ela deve estar respondendo somente a uma inquietação. Pode ser que sejam problemas em casa, problemas na própria escola. Então, antes é preciso se avaliar isso. Foi baixada uma portaria na cidade de São Paulo no dia 12 de junho do ano passado, proibindo a dispensação e a prescrição de uma medicação para o TDAH, que é o metilfenidato, né, a conhecida Ritalina, da maneira como estava sendo feita. Não é que não há a dificuldade, nem há o transtorno, e essas crianças, algumas crianças podem se beneficiar se elas estiverem sendo tratadas e acompanhadas adequadamente. Mas é preciso muito cuidado e critério para se fazer esse diagnóstico e sobre o tratamento que essa criança vai passar. Então, na cidade de São Paulo, foi proibido que se dispensasse, prescrevesse esse medicamento de uma maneira, se antes não passar por uma equipe multidisciplinar, da maneira como estava sendo feita, por um único profissional. Então, agora, as crianças nas unidades públicas de saúde, as crianças elas precisam passar por uma equipe multiprofissional, que é por um psicólogo, um assistente social, um médico, para que possa se avaliar, né, a condição da criança, se avaliam os recursos iniciais, vai-se à casa dessa criança, procura saber quais as questões que estão naquela família, quais as questões da escola com a criança, quais as dificuldades da escola com a criança. Né? Professora, pelo que a senhora está dizendo a nós, acho que pelo SUS, nunca vai ter um diagnóstico desse. É difícil, não é? Só que a gente precisa caminhar na tentativa de conseguir, porque são muitas as famílias que não têm condição, né, de estar em consultórios particulares, de ter uma equipe multiprofissional, né, pagando por isso, mas essas crianças que não têm condição, as famílias devem ser assistidas. Nós deveríamos sim implementar isso nas unidades públicas de saúde, aqui sim. Eu acho que essa é uma questão de saúde pública, inclusive. A outra situação que a senhora nos traz, de responsabilidade do governo de São Paulo, a proibição da medicação de forma exacerbada, exagerada, sem critério. Os outros estados pensam da mesma maneira, pelo menos aqui em Alagoas a gente não sabe dessa proibição. Não sabe, eu estou trazendo isso para cá, nós temos um projeto sobre inclusão, que se chama Projeto Inclusão, Desafios e Conquistas, em que eu trago, na verdade é um projeto de capacitação e instrumentalização dos profissionais da saúde e da educação que lidam com pessoas com deficiência.
E com pessoas também com dificuldades de aprendizagem. Nesse caso, esse inclui algumas crianças que são realmente diagnosticadas com TDAH. Então, nós estamos trazendo profissionais de outros estados que têm uma experiência grande na clínica com criança, com os problemas no desenvolvimento, para discutir essas questões aqui, para trazer informações, ministrar cursos, para que a gente possa capacitar os profissionais aqui também, para que a gente tenha esse olhar, um olhar mais criterioso e realmente a gente consiga efetivar um trabalho mais adequado às crianças que apresentam um problema. Quais são as consequências da administração da Ritalina? Pois é, esse medicamento, ele é um psicotrópico, né? Ele atua na química cerebral e ele pode vir a ocasionar diversas outras... O que se diz desse medicamento como efeito terapêutico é exatamente o contrário, né? É o que se diz dele que é o efeito terapêutico, é como se ele dopasse a criança, ela ficasse contida nela mesma. Então, ele pode advir vários efeitos colaterais. A criança ela pode desenvolver irritabilidade, dificuldade de dormir, ela pode desenvolver um quadro de anorexia, dificuldade de alimentação, sem contar que há uma predisposição para que essa criança, na adolescência, ela venha a ingerir outros medicamentos, outras drogas que sejam ilícitas, né? Há uma certa tendência nisso, as pesquisas mais recentes indicam isso. Então, cuidado com esse medicamento. Há uma pressão da indústria farmacêutica, né, de empurrar todo tipo de medicamento, né, nas pessoas. Isso. E alguns países têm percebido isso e têm acompanhado muito de perto, proibido inclusive alguns medicamentos que são vendidos normalmente aqui no Brasil. É possível que esse remédio esteja proibido em outras partes do mundo e o Brasil abriu os braços para essa indústria? Ainda não. Como você mesmo disse, a indústria farmacêutica ela tem um lobby muito grande, né? Nós sabemos disso. Isso não quer dizer que os medicamentos não sejam necessários, não, muito pelo contrário. Nós nos beneficiamos, sim, e bastante deles. É só preciso critérios e cuidados, não é? Para que a gente não se crie algo aí onde não existe. Se essa criança ela pode ser acompanhada e por um profissional sem a necessidade de um medicamento, né? Se esse corpinho ele consegue ali, que muitas vezes ele pode parecer que ele tem alguma alteração, mas que com o acompanhamento só com os profissionais, seja um psicólogo, seja um pedagogo, um outro profissional, ele consiga encontrar aí uma equanimidade, ele consiga equilibrar essas substâncias que circulam pelo seu corpo, melhor. Agora, esse medicamento ele ainda está sendo, pesquisa nos Estados Unidos, ele ainda é ministrado em outros países, sim. Aqui no Brasil a gente tem alguns profissionais, principalmente da Unicamp, né, da Universidade lá de Campinas, e profissionais de São Paulo, profissionais da área médica, inclusive, que estudam sobre esse medicamento, são especialistas no metilfenidato e que falam sobre os efeitos colaterais. O que se diz dos efeitos terapêuticos é exatamente o contrário, são os efeitos colaterais que o medicamento provoca no organismo. Professora, é um beco sem saída? A Ritalina seria o único remédio indicado ao tratamento? De que maneira o médico e a família devem se comportar diante dessa novidade? Existe, na verdade, o princípio ativo do medicamento é o metilfenidato, né? Existe o Ritalina e o Concerta, que são os nomes comerciais do medicamento. O que nós sabemos hoje em dia é que não se sabe muito bem sobre esse medicamento. É um medicamento novo, é um psicotrópico, ele causa alterações na sua química cerebral. E aí, então, é necessário um outro olhar sobre a criança, sobre a família, sobre o contexto educacional, né? Por que tanta pressão? Por que querer que a criança se encaixe às regras e às normas, muitas vezes, das escolas, né? Vamos procurar olhar o contrário, vamos procurar ver a escola, quais as dificuldades que ela está tendo em aceitar aquela criança que pode estar com problemas em casa, na família, no contexto social e familiar. Então, é preciso analisar isso antes. Por isso, a equipe multiprofissional, por isso um psicólogo, um assistente social, que visite essa família, que visite essa casa. O contexto é de tratamento familiar, social, Exato. Não de pessoa. E não de pessoa, quer dizer, nós estamos tirando muitas vezes a responsabilidade, né, da família e do contexto que ela vive, colocando na criança, jogando a criança como a doente, a culpada, então ela toma o medicamento, ela fica bem, ela consegue se encaixar dentro das normas, dentro das regras. É só um cuidado que devemos ter em relação a isso. Os profissionais da saúde e da educação ficarem atentos. Né? E às vezes se entende que aplicar um medicamento para que a pessoa fique tranquila não significa que está tratando, né, nesse caso. Não, significa está fechando ela.
Significa que você pode estar aliviando um sintoma, mas não tratando da causa. O que causa aquela inquietação? O que causa aquele incômodo? O que causa aquela dificuldade de aprendizagem? São outras coisas que não são tratadas com o remédio, não estão no corpo, mas estão no contexto, na mente da criança, no imaginário desses pais em relação a esse filho. Então são questões subjetivas que o medicamento aí, ele não vai ter um efeito. Ele vai aliviar alguns sintomas, mas ele pode vir a desencadear outros problemas e mais graves. Famílias passam pela experiência de ter o problema em casa e não saber, geralmente, o que fazer. Se alguém desconfia que tem uma paciente em casa com esse tipo de situação, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar um profissional da saúde, né? O primeiro passo é procurar um psicólogo, um psicanalista, procurar ver, fazer uma avaliação, né, psicológica do seu filho, conversar com o médico que acompanha essa criança, o pediatra, e a partir daí tomar as medidas que sejam necessárias e cabíveis. Mas nós batemos eu compreendo que a medicação, ela, na verdade, como a cidade de São Paulo está mostrando com profissionais que são especialistas na área, que a medicação, ela pode sim ser prescrita, mas em casos mínimos, não nessa grande quantidade que a gente está vendo hoje em dia. Realmente são poucas as crianças que realmente apresentam o transtorno, que têm um diagnóstico fechado e que necessitam da medicação, mas em casos muito sérios, em que a criança realmente tem uma incapacidade muito grande, um prejuízo muito grande. Mas mesmo assim, o medicamento deve ser ministrado por um pouco tempo, por um tempo restrito e com acompanhamento. Conversamos com a professora Patrícia Stankovic, ela também é psicóloga. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Depois do intervalo, a gente vai conversar sobre estabilidade no emprego. Quem tem direito, em quais situações, a gente volta rapidinho.